Ni hao, pessoas que deram um tiro no pé e agora a China tá comprando soja do Brasil. Tudo bem com vocês? É isso aí, né, gente? O Trump deu um tiro de 12 nos dois pés, mais ou menos, né? Graças a Deus que o Trump venceu. Pelo menos é isso que muita gente no agro brasileiro diz hoje. Porque foi com a guerra É bem isso comercial mesmo. que ele comprou contra a China que o Brasil viu as portas de Pequim se escancararem para o nosso agronegócio. Aí, o Brasil já vende bastante coisa para a China, né? Só que agora, ontem, acho que foi ontem, teve um vídeo de uma emissora chinesa mostrando a soja do Brasil chegando. E os caras escreveram: Estados Unidos, não precisamos de vocês. Aconteceu na televisão aqui, num canal de televisão da China. Enquanto os Estados Unidos batiam de frente, o Brasil, saiu pela lateral e entrou como um novo fornecedor preferencial da maior economia do mundo. Mas isso, gente, não foi um acaso. Foi o início de uma mudança estrutural. O Brasil está deixando de ser apenas mais um parceiro e, em setores estratégicos, já está substituindo os Estados Unidos na economia chinesa. Para entender esse movimento, a gente precisa voltar lá em 2009. Esse tempo, hein? Foi naquele ano que a China ultrapassou os Estados Unidos e se transformou o principal parceiro comercial do Brasil. Cara, naquela época era... Gente, não tem nada a ver com tofu, né? A soja que vem para a China é para alimentar porco. Não é para fazer tofu, é para alimentar porco. Visto como uma novidade, uma novidade aí. Hoje é uma dependência. Quase 30% das nossas exportações vão para a China. Mas antes de trabalhar todo esse conteúdo com vocês, eu peço de coração, vote no Geografia no prêmio IBEST. Estou concorrendo na categoria Influenciador de Educação e nada mais do que o nosso canal estar entre os 20. E para chegar lá eu preciso do seu voto. É simples. Clicou no Geografia ali no coraçãozinho, voto computado. Cara, agradeço muito o seu apoio no prêmio IBEST. Nem sabia que tinha isso. Então, gente, foi... Eu nem sabia que tinha essas paradas aí do prêmio IBEST. 2018, com o início da guerra comercial entre Trump e Xi Jinping, isso lá atrás, o primeiro governo Trump, que tudo acelerou. A China colocou tarifas altíssimas nos produtos estadunidenses. E quem ganhou o espaço? O agronegócio brasileiro. E agora, em 2025, isso se expandiu ainda mais. Soja, milho, carne bovina. Porco. Carne de porco. Estados Unidos, a China suspendeu um monte de contrato de carne de porco com os Estados Unidos essa semana. É que eu tô meio perdido, tá? O negócio de ficar em casa, de não ter um trabalho, ir para um escritório, tá me deixando meio perdido, né? Então eu acho que foi essa semana. Todos esses produtos ganharam o mercado na China, enquanto os americanos ficaram de fora por questões políticas. A ver navios, literalmente, né? Os navios de soja brasileiro. A bola da vez para a China é o Brasil. Então, desde o início dessa guerra comercial, Estados Unidos vem impondo aí essas taxas altíssimas aos produtos chineses. A China vai lá e responde com a mesma moeda. E isso abriu essa janela de oportunidades. Os produtos agrícolas estadunidenses ficaram muito mais caros e indesejáveis para os chineses. Resultado, a China olhou para o Brasil. A China já está fazendo esse movimento faz tempo, né? Inclusive desenvolvendo fornecedor de soja em países africanos. Então, assim, não é uma parada de agora, só que essa guerra comercial, essa palhaçada do Trump, acelerou esse processo. Né? Aí, gente, as empresas chinesas falaram o seguinte: vamos instalar as nossas empresas no Brasil. Por exemplo, a State Grid, a própria BYD, começaram a fincar raízes profundas no solo brasileiro. Portos, ferrovias, fábricas de carros elétricos. Mas, gente, não é só comércio, é infraestrutura. Rapaz, estão dizendo que
A Tesla tá procurando um outro CEO. Já era pro Elon Musk. Tá, saiu aqui a notícia, coisa de 1 hora atrás, que o Elon Musk subiu no telhado. Já era pro Elon Musk na Tesla. Ih, rapaz. Estrutura também é geopolítica. Mas, claro, os Estados Unidos ainda são o maior destino das exportações chinesas. Mas o custo dessa interdependência aumentou. Com essas tarifas loucas aí do Trump, 145% sobre produtos chineses, e as retaliadoras de até 147% da China, estão desmoronando lentamente um sistema que levou décadas para ser montado. Por conta disso, o fluxo desse investimento entre os dois países está secando. Né? Está secando. E enquanto essas duas superpotências aí se enfrentam, o Brasil vai avançando. Hoje a China é Que notícia no dia do trabalho, hein? Elon Musk vai ficar sem emprego? o maior parceiro comercial do Brasil, absorvendo 28% das exportações. E o superávit brasileiro com os chineses chegou a 41% do total. Investimentos chineses, ó, pum, explodiram. 45 bilhões. E talvez chegue. Não dá para fazer essa mesma piada com investimentos dos Estados Unidos explodiram, né, gente? Na China pode, né? Nos Estados Unidos não dá. Vocês viram a história aí de um... que agora eu não sei se foi o exército, né? Uma força armada dos Estados Unidos pegaram um tweet de um cara, alguma pessoa, marcou lá, acho que no Iêmen, falando, olha, nessas coordenadas aqui, ó, tem uns terroristas. As Forças Armadas dos Estados Unidos pegaram essas coordenadas, olharam ali com satélite, tinha realmente umas pessoas lá, e atacaram as coordenadas, e eram 8 civis. Não eram terroristas, não era nada, era só 8 civis. Aparentemente, as Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram pessoas num outro país baseado num tweet de uma pessoa aleatória, cara. Chega até 73 bilhões. Isso são estimativas de investimentos chineses no Brasil. Energia limpa, carros elétricos, agronegócio, infraestrutura. O Brasil virou peça-chave na estratégia de transição econômica da China. E, gente, o Brasil é pequenininho perto dos Estados Unidos. Mas o Brasil já conseguiu roubar significativas fatias do mercado chinês dessa área do agronegócio. Como eu falei para vocês, ó, o investimento dos Estados Unidos na China, da China nos Estados Unidos, praticamente zerou. E o Brasil está atraindo fábricas. Gente, a BYD na Bahia é a primeira fora da Ásia. É um modelo de parceria, cara, que o Brasil precisa. Não, professor. Ô, professor, não. A gente já falou isso em vários vídeos aqui, olha. É importante, eu acho interessante, né? A BYD vai para o Brasil, ocupa um espaço das montadoras que foram embora. Inclusive, eles estão pegando a fábrica da Ford, né? Eles vão fazer, acho, caminhão também, não vão? A BYD não vai fazer caminhão aí no Brasil, ou ônibus, uma parada assim. Mas o mais importante é a transferência de tecnologia. Ensinar os brasileiros essa tecnologia. Não simplesmente botar os brasileiros para montar carro, montar ônibus, porque isso a gente já sabe fazer, sabe? Vai mudar um pouco a tecnologia ali, porque é elétrico e tal, mas assim, a gente já sabe fazer. O negócio é transferência e tecnologia. É ensinar os brasileiros, abrir escola da BYD para transferir essa tecnologia, aí o Brasil vai desenvolver as próprias empresas de carro elétrico, talvez. Ou de peças, ou sei lá o quê, entendeu? Isso sim é importante. Agora, só levar uma fábrica para o Brasil, para o brasileiro ficar montando coisa, que a tecnologia fica aqui, né? Porque foi justamente isso que a China fez com essas empresas todas nos anos 80, nos 90, nos 2000. Vem para a China? Ótimo. Transfere a tecnologia para a gente. E eles fizeram. E o Brasil tinha que fazer o mesmo. Porque a Europa quer fazer. A Europa quer fazer isso com os carros elétricos chineses, tá? A Europa. E é menos debate geopolítico, polarização, pragmatismo. É um movimento, gente, que começa a reconfigurar a economia global. E o Brasil deixou de ser somente um fornecedor de commodities e começa a virar um ponto estratégico para a indústria chinesa no futuro. Nos Estados Unidos, a reação é menos comércio e mais controle. Já no Brasil,
A lógica é abrir o espaço para capturar valor. É um jogo onde o pragmatismo sul-americano desafia a rigidez geopolítica estadunidense. Mas isso não passa despercebido por Washington. Ó, os Estados Unidos já estão vendo isso com desconfiança, a adesão brasileira à iniciativa do cinturão da nova rota da China. Nova rota da seda? Nova rota da seda, nova rota da China. Em um momento em que os Estados Unidos pressionam os países que estão se alinhando a Pequim. Ironia, né? Quem pregava a liberdade de comércio agora impõe barreiras. Eles sempre fizeram isso, né? Sempre fizeram. Desde que os Estados Unidos são Estados Unidos, eles sempre impuseram barreiras, tarifas e embargos e sanções, cara. É o que eu sempre falo. Livre mercado não existe, cara. Não existe. Os caras têm literalmente uma sanção do Google contra a Huawei, sabe? Isso existe faz anos. O Google, uma empresa privada, não pode negociar com a Huawei, outra empresa privada, porque o governo dos Estados Unidos disse que não pode. O governo dos Estados Unidos ameaçou o Japão e a Holanda se eles vendessem máquina de litografia para a China. Então, livre mercado não existe, cara. Não existe. Toda vez que vocês vê ideias radicais, Renata Barreto, professor Roque falando do livre mercado, é balela. É balela. Isso não existe. Não existe. O Estado de Direito, check and balances, mano, é só balela, isso só funciona para eles. Só funciona para eles. Não sabe? São países que ficaram ricos com pirataria, com tráfico de droga, com invasões. E aí são esses caras que querem falar de livre mercado, né? Então, assim, gente, é só mentira. Quem acusava Não tô dizendo que o professor falou isso, tá? China de dumping agora busca proteção para a sua indústria. O discurso mudou, mas os interesses continuam sendo os mesmos. O Brasil não está substituindo os Estados Unidos pela China por completo, mas nos setores que mais importam para a economia brasileira hoje, que é comida, energia, o futuro verde. Um fazendão. O Brasil se coloca como protagonista global e já escolhe a China como seu parceiro. Uma nova rede com menos dependência do Ocidente e mais foco no Sul global. É isso que está se desenhando com essa parceria entre Brasil e China. Que bom, né? E você acha que o Brasil pode realmente se tornar um parceiro estratégico do século XXI? Ou continuar sendo somente reféns aí das commodities? Mas assim, o Brasil continua sendo refém da commodity, só que da China, né? Independente de ter fábrica da Great Wall Motors, da BYD, porque a Apple, a Foxconn em Jundiaí vai começar a produzir iPhone. Cara, transferência de tecnologia vai acontecer? Não vai. Se não acontecer, é só fábrica, cara. E essas montagens podem mudar para qualquer outro país depois. Então, assim, enquanto não tiver isso, enquanto essa burguesia brasileira aí, rentista, que só quer saber de vender soja, vender minério de ferro e ficar destruindo o país, enquanto eles não entender que, é como alguém colocou nos comentários aqui da live, em vez de vender soja, deveria já vender a ração, né? Mas não, vende a soja, aí um chinês faz a ração, um chinês processa essa soja. Cara, eu tenho uma empresa agora de exportação, consultoria aqui na China, um cara veio me procurar para eu verificar lá um fornecedor em Shandong de cabo de aço. Cara, cabo de aço, que é um minério de ferro, vem do Brasil, os caras fazem o cabo de aço aqui e vende de volta pro Brasil, cara. Cara, não estou falando de uma tecnologia super avançada. É cabo de aço, maluco. Sabe? Aí não dá, né? Comente aqui embaixo e se inscreva para acompanhar esse tabuleiro geopolítico, geoeconômico, como ele está se movimentando. Se inscreve aí no meu canal, no canal do professor, se inscreve aí.